Eduardo, se quer iniciar já, daí fica à vontade. Vai ser, viu, pessoal? Vai ser bem interativo, né? O Eduardo vai fazer algo bem interativo aí, com perguntas, respostas. Aí vai ser um bate-papo legal, né, Eduardo? Legal. Carolina, Ricardo, Haroldo, Ítalo, Pedro, Celção. Hoje, bom, eu estou saindo de 3 dias de mentoria, onde praticamente a gente trabalhou especificamente o projeto das pessoas, de cada um dos profissionais, mas principalmente uma coisa: como é que a gente gera um impacto maior com a nossa comunicação dentro desse espaço de como é que a gente impacta mais o nosso público, o nosso mercado, utilizando a comunicação, utilizando exatamente esse espaço de geração, né, de gerar tanto interesse, tanto desejo por aquilo que a gente tem. Então, eu pensei nisso em relação a uma coisa que aconteceu antes do nosso encontro aquele dia, que foi um pitch, né? Cada um ia fazer o seu pitch, cada um ia fazer a sua apresentação, e é exatamente isso que, nesses 3 dias, nós mais trabalhamos. Isso é, como é que eu faço com que as pessoas desejem profundamente aquilo que eu tenho, né? O produto que eu tenho, o serviço que eu tenho. Então, esse é o grande barato, né? Assim, e por isso que, assim, nesse momento, eu gostaria, e eu estava até falando isso com o Celso, de trazer perguntas de vocês para que eu pudesse estar respondendo, assim, especificamente para uma pessoa, mas levando isso para o contexto geral, para que todas as pessoas também possam estar recebendo esse tópico, essa informação também, tá? Então, por isso que eu quero abrir um pouco para que ouvir, assim, o que é que você gostaria, que eu respondesse para você? Isso é mais simples, do que andar para frente. Quem começa pode mandar. Vamos lá, quem que vai começar? Rodada de perguntas aí. Ítalo, quer aproveitar, Ítalo? Você é um cara que está sempre participando? Não, Eduardo é um cara muito especial, né? Eduardo, para mim, realmente aquela vez que ele teve lá aquele último dia que a gente teve presencial. Eduardo realmente é um cara que marca, é um homem que deixa a gente bem pensativo e refletir. Na verdade, não é pensar, é refletir. A gente tem muitas reflexões boas com o Eduardo, né? É sempre bom pensar assim, a gente cresce muito com algumas palavras de Eduardo. 10 minutos de Eduardo em nossa vida realmente são anos na nossa vida diária. Realmente a verdade é essa. Mas, Eduardo, para dentro dos nossos negócios, para dentro da nossa vida no mundo dos negócios, como é que a gente pode... mais sobre conexões mesmo. Acho que a questão minha é toda conexão. Como é que eu posso, aí vai para mim, tá bom? Como é que eu posso sempre estabelecer uma comunicação efetiva, carinhosa, harmoniosa e que gere confiança? Legal, super. Acho que muitos de vocês já ouviram uma pesquisa em que se fala, e principalmente é uma pesquisa da programação neurolinguística que fala dos 3 elementos fundamentais da comunicação: palavra, tom de voz e a comunicação não verbal. Essa pergunta, Ítalo, foi a essência da mentoria, tá? Da mentoria que eu dei esse final de semana. Sempre que a gente pensar palavras, é uma coisa que é assim: com o que você vai encantar alguém? Toda vez que a gente falar tom de voz, qual é a emoção que você vai dar àquilo que você... a comunicação, as palavras que você vai trazer.
Sempre que a gente fala postura, atitude, comunicação não verbal, você vai ver que tem toda a intensidade, todo o envolvimento. E aí você vai ver um lance que é assim, normalmente se cria palavras, né? Quando a gente fala assim, palavras, entra um lance que é como é que eu vou impactar as pessoas com o quê? E você vai perceber uma coisa que todos esses três elementos, eles precisam ter um grande domínio, mas principalmente uma grande flexibilidade. Ítalo, me fala um pouquinho do seu negócio. Tá, vamos lá. Eu sou um deal maker, eu procuro realmente trabalhar com conexões, trazendo negócios, e esses negócios que eu percebo que estão com fragilidade ou estão precisando de aceleração de alguma outra forma. Eu tenho uma equipe por trás de mim, eu tenho uma equipe grande, tá certo? De N pessoas e não são funcionários meus, são parceiros que eu tenho que vão se adaptando a todas as dificuldades que meus clientes têm, tá certo? Então, quando eu encontro algum pitch ou alguma empresa que está precisando acelerar de alguma forma financeira ou de forma que precisa crescer de outra forma, eu dou um jeito para que eu crie um mecanismo, eu crio uma operação para que ela realmente seja impactada e comece a melhorar. Então, assim, o que eu tenho que fazer sempre é a conexão de Eduardo com Pedro, Pedro com Celso, Celso com João, e assim eu vou fazendo a minha vida, eu vou fazer minhas conexões para que realmente minha vida ela comece a trabalhar em cima desses patamares, meu trabalho em cima desse patamar. Então, o meu trabalho de deal maker realmente é trazer essa operação, que as operações criem sucesso, a verdade é essa. Super. Quando a gente olha para isso, você vê que tem palavras que você fala assim, super legal. Então, assim, dentro do meu universo, eu tenho que ter domínio sobre determinadas palavras. Então, quando você fala assim, relacionamento, então, assim, neste momento eu vou gerar conexões que... agora, se eu tivesse que contar uma história, se eu tivesse que fazer um storytelling ou um storyselling, essas palavras, elas ganhariam poder. Então, assim, todas as vezes que nós pensamos em conexões, nós estamos pensando em um ponto onde um negócio está diante de uma grande porta e essa porta vai levar essa empresa, esse negócio para um outro nível. Aí você fala assim, putz, legal. Então, quando a gente pega palavras-chave, agora entra uma outra coisa que é flexibilização de tom de voz. Então, por exemplo, quer ver? Já que nós estamos com o aniversariante na parada, Ítalo, agora, imagina que você está diante de um empresário, você está diante de uma pessoa que tem um negócio, mas ele está muito inseguro, muito inseguro. E agora, eu vou pedir para você fazer essa mesma apresentação usando um tom de voz mais protetor. A mesma que eu fiz para você agora? Isso, a mesma apresentação, só que agora usando um tom de voz mais protetor. Um tom de voz para protetor, ele tem que ser mais entonado, ele tem que ser mais calmo, ele tem que ser suave, né? A verdade é essa, né? Esse é aquele momento em que a gente diz assim, quer ver? Se eu estou diante de uma pessoa que está assustada, por exemplo, eu estava com vários profissionais de investimento, e o pessoal falava assim, putz, sabe assim, tem clientes que seriam fantásticos se eles tivessem me comprado, mas não me compraram. E aí, na apresentação, a gente estava brincando com uma coisa que é o seguinte, toda vez que você estiver diante de uma pessoa com dúvidas, significa que você está diante de uma pessoa com medo. Pessoas com medo, eles precisam de um pitch de confiança, mas um pitch de confiança
que tenha o quê? Proteção. Então, eu só vou te dar e é por isso que esse tom, ele precisa diminuir. Então, assim, uma coisa é, eu sou um especialista em gerar conexões. Aí você fala assim, opa, esse não é o pitch de uma pessoa que está desprotegida, ou em dúvida, ou com medo, ou insegura. E aí é aquele momento que a gente fala assim, é aquela pessoa protetora que diz assim, o meu grande compromisso é gerar conexões, mas principalmente conexões seguras, que façam com que um passo seja um passo com segurança, certeza, mas principalmente com um grande objetivo de crescimento. Você percebe, assim, isso é para todos, tá? Mas que nesse momento eu estou fazendo um pitch exclusivamente para gerar um impacto. Então, esse momento é quando a gente fala assim, flexibiliza o tom de voz. Porque nesse momento quando a gente fala assim, quais são as palavras que a gente usa? Mas percebe que isso significa que vai mexer também nas palavras que eu uso. Isso também significa que eu vou usar algumas palavras que sejam chaves para a pessoa que está diante de mim. Então, nesse momento, eu preciso detectar quem é a pessoa que está diante de mim. Ela está confiante, ela está insegura, ela está vibrante, ela está entusiasta, porque imagina, se o Ítalo agora ele está diante de uma pessoa super entusiasta, ele não pode ter uma vibração menor do que essa pessoa entusiasta. Então, é esse momento, lógico que a gente fala assim, isso vai para o tom de voz. Para a gente falar de uma pessoa entusiasta, eu sou especialista em gerar conexões que gerem cada vez mais portas abertas, negócios, mas principalmente gerar resultados extraordinários na vida de todas as partes envolvidas. Aí você fala assim, o que é que mudou? Mudou a entonação, mudou a vibração. Eu brinco que a Elaine Orives já diria o seguinte, você tem que vibrar riqueza. Não é? Então, é esse momento que a gente fala assim, opa, então, nesse momento, vibrar riqueza para algumas pessoas é proteção. Vibrar riqueza para outras pessoas é gerar entusiasmo. Gerar riqueza significa... Então, assim, ter essa percepção significa que você vai adaptar quais palavras que você tem que colocar, inserir dentro da sua apresentação, da forma como você está gerando essa relação. Quando você identificou quais são as palavras, a pergunta seguinte é, qual é a emoção que precisa estar presente dentro da sua apresentação? Mas, principalmente, o terceiro elemento que qual é a postura, qual é a atitude? E é por isso que muitas vezes... a gente estava brincando com uma coisa, né, nesse final de semana, que era assim, antes de fazer a apresentação, né, eu pedi para que algumas pessoas fossem dar uma volta no quarteirão. Aí você fala assim, mas o que é que mudou? É que mudou uma coisa que, assim, parece que quando a pessoa, ela sente que o corpo está solto, ela sente que o corpo tá vibrando, está com vitalidade, ela tem uma outra forma de fazer a apresentação. Então, por isso que a comunicação não verbal, ela gera agora uma coisa, um elemento fundamental. Vocês já viram que, eu estava brincando, né, no nosso encontro, que olharzinho de peixe morto, cara de glúteos mole, e aí a gente vai começar a perceber uma coisa. Às vezes você usou a palavra certa, você usou o tom de voz perfeito, mas a cara. Então, por exemplo, se o Ítalo vai falar para uma pessoa, sabe assim, vamos embora, vamos criar conexões poderosésimas. Mas a postura que o Ítalo está usando a coluna está curvada, os ombros estão para cima, a cabeça está para frente.
E aí você fala assim, essa é a postura de quem realmente é vitorioso, ou é a postura de uma pessoa que está muito mais no esforço em carregar o mundo nas costas do que de quem está pronto para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala assim, ter domínio de quais são as palavras-chave, não é o que você quer colocar, mas quais são as palavras-chave para você colocar para o seu público, para a sua plateia. E aí, esse é o ponto que, às vezes, eu falo para o pessoal, tem pessoas que adoram contar uma historinha, e conta sempre a mesma história. E aí, você imagina, 3 dias eu já falei assim, putz, eu não aguento. No segundo dia eu falei, já não aguento a repetição dessa mesma história. Não é assim. O ponto é, se desapega das histórias, se desapega das coisas que você gosta para gerar cada vez mais o que é flexibilidade, alternativas, para quê? Para que você tenha cada vez mais uma flexibilidade de determinar em função da plateia. Por exemplo, vocês já perceberam que quando vocês têm que fazer negócio com mulheres, você tem palavras, tom de voz e postura. Quando você faz uma apresentação para homens, você tem palavras, tom de voz e postura. Quando você fala para uma palestra, para uma plateia mista, significa que agora você tem que ser matador para homens, mulheres e agora significa que você tem que gerar uma convergência. Então, por isso que é tão importante que não é o que eu quero falar, mas é o que é que eu vou falar que vai impactar profundamente, né, cada uma das pessoas que estiverem dentro dessa apresentação. Então, é esse momento que vai fazer uma grande diferença. Quando a gente pensar que tipo de palavras que eu vou ter que usar para que realmente agora eu envolva e abrace esse público. Mas quando eu estiver usando essas palavras, a segunda que vem é com qual emoção, com qual tom de voz. E é isso que, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu sempre falei desse jeito. Nesse momento, você vai atingir um público. Mas quando você tem flexibilidade com o seu tom de voz, você vai abranger um público muito maior. Por isso que, por exemplo, nesse final de semana, nós fomos para um orfanato e eu pedi para o pessoal falar com várias crianças, e cada criança, ela ficava esperando um tom de voz. E aí a gente falava assim, como é que você impactou cada uma dessas crianças? Exatamente por essa pergunta que o Ítalo falou, gerar empatia. Não é o que eu quero, mas o que é que essa pessoa precisa ouvir de mim para que a gente abra espaço para viver o grande negócio da vida dela. Então, por isso que esse sentimento, ele começa a se tornar parte presente dentro da sua apresentação. Então, por isso que assim, a gente fala assim, fazer negócios é ótimo. Agora, fazer com que as pessoas se sintam apaixonadas por você, esse é o pequeno grande desafio, que faz sobre o quê? Comunicação, segurança, proteção, mas principalmente, você fala assim, quando uma pessoa está se sentindo protegida, passo seguinte é o quê? Confiança, entrega. Quando ela está confiante, entrega, o que acontece? Entusiasmo. Agora, tenha flexibilidade para acompanhar em cada um desses momentos. Então, isso acontece quando no tom de voz a gente vai acompanhando as palavras que você escolheu para que em cada uma dessas etapas a palavra que você usa seja exatamente a palavra que toque o coração. Brincando, tá? Se eu tiver uma unha encravada, a primeira coisa que eu vou querer ouvir com toda certeza, você não merece sentir dor em caminhar pela vida. E é por isso que eu desenvolvi um tratamento indolor, um tratamento que nunca mais volte a repetir esse problema
quando você estiver caminhando pela sua vida. Percebe que quais as palavras que essa pessoa deseja ouvir, qual é o tom de voz, qual é a atitude. Então, é mais ou menos isso. Todas as pessoas que vocês estiverem nesse momento fazendo uma apresentação, negociando, ela tem um não encravada. E ela está desejando que você seja a pessoa que compreenda a dor, que envolva, mas principalmente que você toque o coração, a alma. E é por isso que vocês vão ver uma coisa que na apresentação eu estava falando de como que aquela história da Nike, a logomarca da Nike, Nike e o certinho, é só para a gente lembrar de uma coisa. Quando você estiver fazendo uma apresentação, você nunca vai falar para o presente, nem para o futuro. Você vai conversar com o passado da sua plateia. É nesse momento em que qual é a experiência que você está gerando na vida das pessoas. E é por isso que cara de glúteos mole, tom de voz monotônico, monótono, nunca está ligado com uma experiência inesquecível do passado. E é por isso que, nessa hora, a cara faz a diferença, a postura, a atitude, o tom de voz e quais são as palavras que você está usando para fazer a apresentação do seu bem maior, o seu produto, a sua solução. Faz sentido, Ítalo? Faz sentido demais, assim, pelo que eu estou vendo, é que assim, a questão é toda a vibração, né? É tudo a questão de vibrar com a pessoa, que você tem que entrar muito essa linha é muito tênue, né? Então você tem que estar numa vibração muito certa, até porque o meu trabalho, ele realmente vai trabalhar, eu vou trabalhar com doutores, vou trabalhar com pessoas que não têm formação nenhuma, então eu vou ter que encontrar uma linha muito, muito certa. Realmente, para mim, para o meu negócio, realmente é algo muito assim, complexo pela essa situação, porque eu não estou indo com aquela função específica, eu estou indo exatamente com uma postura de encontrar e respeitar a dor e querer solucionar a dor. Isso é o meu sentimento, e eu estou vendo, é sempre na vibração, é sempre pensando, o que você está dizendo aí para mim faz totalmente sentido, tá bom, Eduardo? Legal. Você percebe, Ítalo e todos, é mais ou menos como o pequeno grande desafio que o Pedro Paulo tem quando ele fala assim, médico, né? Quando ele está lá atendendo, por exemplo, se a gente estiver voltando no tempo e está trabalhando lá no pronto-socorro, atendimento geral, independente da minha especialidade, cada pessoa que chega querendo uma coisa, chega querendo acolhimento, chega querendo, primeiro, acima de tudo, que eu diga assim, eu entendo a sua dor, ponto. Aí, depois disso, agora eu vou diagnosticar qual é a dor, ponto. Agora, eu começo a ver, por exemplo, imagina, nesse momento, nesse mundo de negócios, a gente vai ver uma coisa que é o seguinte, imagina que eu tenho uma empresa com jovens de 20 anos, eu tenho uma forma de lidar de me relacionar com essa empresa de CEOs de 20 anos, que não é a mesma forma que eu me relaciono com uma empresa com CEOs de 60 anos. Então, assim, são formas, valores, critérios diferentes. E é isso que é importante quando a gente fala assim, quer fazer dinheiro? Agora começa a flexibilizar e compreender as diferenças do que é importante para a pessoa que está diante de você. E aí você vai começar a trazer isso como elemento para que a gente possa colocar dentro de uma apresentação super impactante, super poderosa. Joia? Eduardo, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou ter que agora, porque é meu aniversário, estou no jantar com os amigos. Eu peço desculpa a vocês todos, eu vou depois olhar o restante das aulas, tá bom, meus colegas aí? Mas, assim, vou ter que parar um pouco só para ter uma atenção aqui maior, tá certo? Mas eu agradeço, Eduardo, por ter sido o primeiro e você ter dado atenção para mim primeiro. E parabéns e aproveite essa noite. Muita alegria, muita felicidade hoje e sempre, aí, Ítalo. Satisfação, viu? Obrigado mesmo vocês todos, viu?
Oba! Falou, Ítalo. Tchau, tchau. Gente, mais perguntas? Mais perguntas? Oi, Eduardo, tudo bem? Oba! Oi, Carol. Tudo bem? Eu vou. Eu estou curiosa, como, assim, eu estou entendendo que a questão da fala, o tom de voz é muito importante inclusive, eu estou hipnotizada aqui, a forma que você está falando, e já me bate a curiosidade, como que chega nisso? É um treinamento? Você não, certamente não falou assim a vida inteira, né? Como que você despertou para isso tudo? É, eu tive mentores. Eu tive mentores que, quando eu estava em formação, eles sempre me davam esses toques, a forma como você está falando, o jeito, a postura. E, e principalmente uma coisa, Carol, todos, é assim, toda vez que a gente estiver pensando em um negócio bem-sucedido, significa uma coisa que é, você precisa entender de gente, decodificar a pessoa. Quando a gente está decodificando essa pessoa, a primeira coisa, e essa é uma coisa que eu estava trabalhando com o pessoal na mentoria, se uma pessoa faz uma apresentação, se fala para você, nossa, a minha viagem foi incrível, sabe assim, você vai perceber que quando ela estiver contando sobre a viagem dela, na verdade ela está te entregando os critérios importantes na tomada de decisão dela. E aí ela conta assim, nossa, essa viagem foi incrível. Sabe assim, eu pude viajar com os meus filhos, eu pude me divertir com eles. Nossa, foi um momento tão especial. Você percebe que agora ela já está me dizendo que se eu estiver propondo um negócio e esse negócio gerar, assim, ela é muito família, e aí esse é o primeiro indicador. E aí eu digo assim, sabe o que que é? Porque nós fomos fazer uma grande aventura, nós fomos para o Jalapão, entramos num jipe, e aí fizemos um tipo de um rally, aí você fala assim, opa, essa é uma pessoa que gosta de adrenalina, ela é uma pessoa que gosta, e aí você percebe que agora eu tenho família e eu tenho o quê? Adrenalina. E aí ela fala assim, mas sabe o que que é? Nós fizemos várias atividades radicais. E sabe uma das coisas que eu mais me senti à vontade é que tinha uma segurança muito grande para mim e para os meus filhos. Agora você já percebe que tem um terceiro elemento dentro do critério: segurança, proteção. Então, agora, quando você estiver oferecendo algo, você sabe exatamente que tem três elementos, três critérios, que quando a gente coloca nas nossas palavras, faz com que a tomada de decisão dessa pessoa diga, reconheço esses três critérios que me fazem tomar sempre as melhores decisões. E aí ela fecha com você. Então, por isso que o tempo todo as pessoas nos dão os critérios das tomadas de decisão delas. E é por isso que é tão importante que a gente, assim, para que a gente possa usar as melhores palavras para impactar dentro da nossa apresentação, sempre se pergunte quais são os critérios que essas pessoas que estão diante de mim estão tomando decisões. E aí, esse é um lembrete que eu estava falando isso para os mentorados desse final de semana. Cafezinho nunca é cafezinho, é coleta de informações importantes, de critérios importantes nas tomadas de decisão das pessoas que estão lá. Então, às vezes a gente fica ouvindo a história, né? Vai ouvindo. Por exemplo, às vezes você está diante de uma plateia, e você fala assim, o que é que fez com que todas essas pessoas estivessem aqui? E aí você diz assim, 3 coisas que fizeram com que essas pessoas estivessem aqui. Agora você usa exatamente essas 3 coisas dentro das palavras que você vai usar. Aí esses 3 elementos significa que tem uma coisa. Vão ter 3 tons de voz ou uma forma, um tom de voz que você vai usar que vai satisfazer emocionalmente essas palavras. E aí você vai perceber que tem uma atitude, uma postura. Então, se eu estiver falando com essa pessoa que é muito família, eu preciso ter
uma postura muito protetora. Segundo, eu preciso ter uma postura muito arrojada, ousada, porém sempre fazendo uma coisa que é assim, riscos calculados, riscos com proteção. E aí você vai perceber que nesse momento eu tenho flexibilidade no meu corpo para impactar, gerar exatamente o impacto que eu já tinha estabelecido que iria fazer com essa plateia. Tá? Então, por isso que essa foi uma pergunta que me fizeram na mentoria. Quando eu chego numa plateia e que está com 2, 3 mil pessoas, o que eu faço? O mesmo que eu falei antes. As 3 coisas que fizeram essas pessoas estar aqui, quais são as três emoções mais importantes que essas pessoas querem viver? E durante a palestra, é exatamente isso que vai ser para mim a minha postura, o meu norte para impactar lá. E aí eu vou dizer um segredinho a mais. Tem 3 coisas super importantes para vocês fazerem sempre que vocês tiverem uma apresentação, um pitch. 3 elementos. Você tem que, durante a sua fala, se mostrar um ótimo administrador. Então, assim, essa capacidade de você ser metódico, né? Ficar muito claro qual é o seu método. Você precisa muito também, dentro da sua fala, colocar o seu espaço de artista. Sabe assim, vibrante, emocionante, entusiasmante. Esse é o segundo elemento importante na hora que a gente fala. O terceiro elemento super importante, que você tenha uma mente e uma fala de vendedor. Então, assim, esses são os 3 pontos que vão estar sempre presentes dentro de uma apresentação excelente. Método, o como você é organizado, o como você é artista e o como você é vendedor. Então, é essa dinâmica que gera uma forma de você impactar, né, a pessoa. Às vezes eu falo uma plateia, mas é a pessoa ou as pessoas que estão diante de você. Faz sentido, Carol? Nossa, faz muito, Eduardo. E assim, eu fico me perguntando, né? Eu vi a história do cafezinho, que é uma forma da gente coletar ali algumas informações sobre as pessoas. Eu vejo que é necessário uma grande empatia, né? A gente perceber muito o próximo, estar observando mais, ouvindo mais até do que falando. Como é que você consegue, numa palestra, com milhares de pessoas ali, perceber quais são as 3 emoções mais importantes ali que elas querem viver? Eu vou dizer para você uma coisa que é o seguinte, eu tive 2 mentores que mudaram a minha vida. Um no Brasil que se chamava José Ângelo Gaiarsa, e ele era o cara que olhava para as pessoas e debulhava, e contava a história deles. E nos Estados Unidos eu fui assistente do Alexander Lowen, um outro psicólogo, um outro terapeuta que criou a bioenergética. Desses 2 mentores, eu criei uma técnica que eu conto a história da pessoa pelo corpo dela. Então, assim, quando eu estou olhando o rosto da pessoa, eu vejo exatamente como que ela está se relacionando com ela mesma, com a outra pessoa. Quando eu vejo a postura sentada. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo a palestra, tem um momento em que eu começo a interagir, vou caminhando até lá ao fundo, brinco, porém, na verdade, não é que eu estou caminhando. Nesse momento, eu estou coletando as informações das pessoas. Então, por isso que, assim, o pessoal fala assim, e você gosta de andar, de você passar por entre as pessoas. Na verdade, não é que eu gosto, eu preciso coletar essas informações, né? Então, por exemplo, quando você está passando e você vê a pessoa com aquele olhar, assim, nossa, está tocando a minha vida, eu falo assim, legal, estou indo no rumo certo. Porém, você vai perceber, às vezes eu percebo que a pessoa está com uma expressão de dor, outra está com uma expressão de raiva, outra está... Ótimo. Isso assim, em momento algum eu vou pegar essas informações para me detonar.
e sim para ajustar a fala, para ajustar a direção do que está acontecendo lá, de forma que, ao término, eu tenha exatamente proporcionado uma coisa que parece que quando termina, a sensação é que todos saíram exatamente da mesma forma. Então, assim, eles entram diferentes, porém, quando saem, saem exatamente com uma sensação de que estão levando a mesma coisa, né? Então, essa transformação, ela precisa de informação também. Então, por isso que palco nunca é o espaço final de quem está impactando plateias. É aquele momento que olha para um lado, olha para o outro, e, e o pessoal tem um hábito, um péssimo hábito agora, que é deixar a plateia no escuro, né? E eu sempre peço uma coisa, eu preciso ver a cara das pessoas. Não é? Então, assim, não é porque, eu digo assim, estão gostando, não estão gostando, né? Isso é o mínimo que a gente espera de uma informação. O que é que está acontecendo lá e que eu preciso trazer para dentro do palco, né? E é mais ou menos isso quando a gente está... eu estava falando com pessoas que são negociadores nesse final de semana, e eu estava dizendo assim, antes, tem um ditado na Índia que, assim, que abrir a boca seja muito melhor do que ficar com ela fechada, né? Porque tem pessoas que começam a falar e fazem um pequeno, grande equívoco. Você não deu tempo para você conhecer quem são as pessoas que estão diante de você. Então, é assim, esse momento, o primeiro momento é se interesse por quem está sentado diante de você, quem está negociando com você. Porque nesse momento, como se fosse um jogador de pôquer, você sabe exatamente quais são as vulnerabilidades dessa pessoa e quais são os pontos importantes para você usar na hora que você estiver negociando, falando, propondo, né? Então, tudo isso, né, tudo isso acontece da forma mais silenciosa, né? Quando você não está ocupado em se dizer, em falar para você mesmo, o que é que eu vou falar agora? Né? Nesse momento não tem que falar nada. Dê espaço, né? Dê acolhimento para que a pessoa se sinta muito à vontade para conversar com você. Joia? Olha, como fazer isso no digital? Como Essa observar as pessoas, assim, por exemplo, até agora eu estava com câmera desligada, muitas pessoas. Como você lida com a plateia quando não consegue ver a plateia, quando não consegue ler as pessoas? Eu pergunto isso porque eu trabalho com digital também, então o meu público geralmente eu não consigo ver e eu fico com essa dor. novamente agora vem para aquela parte que é assim, a nossa pesquisa. Quem é o público que eu quero tocar? Então, dentro do digital, entra uma coisa que é assim, quanto mais você nichar o seu público, quanto mais você estiver conhecendo profundamente, você vai começar a gerar pontos de empatia. O que acontece? Todos nós temos 5 bilhões de neurônios espelhos. Então, se eu estiver bocejando, você, mesmo que você esteja com a câmera fechada, vendo o vídeo, significa que você vai ser impactada. Agora, o ponto nesse momento, não é bem a experiência que a gente tem de apresentador de programas de TV. Não é o que você está vendo, mas é o que você quer impactar. Porque neurônio espelho tem uma coisa que é o seguinte: se eu tiver 1 hora com essa cara, significa que daqui a 1 hora você vai estar angustiada. Então, significa que se tem 1 hora, todas as câmeras fechadas, significa que agora eu preciso levantar o meu Ibope, não é? Eu preciso levantar o grau de audiência. Fazendo o quê? Esse é o momento que você vai usar o tom, as palavras que são matadoras para o seu público. Qual é o seu produto, Carol?
Curso de oftalmologia veterinária para veterinários clínicos. Eu ensino veterinários, porque essa formação não é ensinada facilmente. Eu ensino aos veterinários essa especialidade. Se a gente, você percebe que às vezes a gente fala assim, uma das coisas que é mais dolorida é quando você estiver diante de um cliente e o animalzinho dele tiver um problema. E esse problema, você simplesmente não vai poder ajudá-lo. E é aquele momento em que você vai experimentar uma sensação de frustração, porque ou você vai fazer uma ação que você não tem segurança e muito provavelmente você não vai ter domínio do resultado. E nesse momento, você está diante de uma encruzilhada. Fazer algo que pode acabar com a sua carreira ou fazer algo que vai levar a sua carreira para um outro patamar. E é por isso que, ao longo da minha vida, quando eu fui me especializando, eu fui vendo vários profissionais, amigos, que simplesmente acabaram a carreira porque não estavam preparados para fazer a intervenção que deveria ter sido feita. Percebe? Eu estou batendo na dor, mas quando eu estou batendo na dor, eu estou gerando empatia. Então, nesse momento, quanto mais empatia você vai gerando, mais a pessoa vai chegar para o segundo passo, para o segundo momento, que é: putz, a Carol entende o que tá acontecendo comigo, profissionalmente. E vocês percebem, agora a gente está usando né, o produto da Carol, mas transporte para o seu produto. Por isso que o primeiro momento impactante é: não gasta tempo falando e enrolando e deixando o tempo passar. Bate exatamente na dificuldade, no problema que o teu cliente tem. Digital, tá, gente? A segunda coisa, você percebe quando você diz conhecimento profundo, várias pessoas, vários amigos, assim, parece simples, né? Mas é esse momento que a gente diz assim: você imagina um ex-cliente seu, que o pet simplesmente perdeu a visão. E cada dia que ele estiver olhando para esse pet, ele vai ter um sentimento de vingança. Um sentimento de dizer assim: ele destruiu a minha felicidade. Então, assim, quando eu vejo isso, né, e aí, assim, e é por isso que quanto mais situações como essa acontecem, mais eu digo para mim mesmo: agora eu vou falar da solução. É fundamental que nós possamos dominar essa técnica para que nesse momento, nessa encruzilhada, eu tenha certeza de que eu estou levando a minha carreira para um próximo nível. Você percebe que agora, até aqui, é só a estratégia de fazer uma coisa, de fazer a pessoa querer ouvir o que vem na sequência. Só curiosidade, o que vocês acham que eu vou pedir para a Carol falar nessa sequência? Já falou da dor, já falou do conhecimento, já falou da solução. O que é que, se você estivesse ouvindo a Carol falando, o que é que você desejaria que a Carol falasse? Me ajuda, gente, pelo amor de Deus, hoje, segunda-feira, só para a gente começar assim o dia. Como acessar, né? Ela... Perfeito. Você percebe que agora, aí a pessoa bota a mão na cabeça e diz assim: pelo amor de Deus, Carol, me diga como que eu faço isso. Como? Agora vem o quê? Esse é o momento em que começa a formatar, assim, na cabeça da pessoa, que existe um método, o método Carolina Santoianni. E aí, essa formação, ela vai acontecer, percebe? Nesse momento ele está querendo entender como que isso vai acontecer. E quando você terminar isso, você vai para uma parte que eu digo que é sempre super importante.
nesse momento, surge aquela situação que a pessoa diz assim, será? E aí você diz assim, todos os profissionais que já fizeram essa formação, né, eles passam uma mensagem para mim, sempre dizendo assim, gratidão, Carol, por tudo aquilo que você fez. Você levou a minha empresa, a minha clínica para um outro nível. E aí você fecha da forma mais matadora. Quando nós fizemos a faculdade de medicina veterinária, nós fizemos por um grande objetivo: tocar a vida de tantas pessoas através dos seus pets. E é por isso que a forma como nós nos realizamos é exatamente realizando pessoas através dos seus animais. É isso que nós viemos para viver, uma realização. E é por isso que todos nós merecemos muito sucesso, muita felicidade, muita realização. E aí você diz, se você estiver interessado, aí lembra, agora eu brinco e assim, vamos para aquela parte do vendedor, né? E é por isso que hoje, somente hoje, eu vou estar fazendo uma oferta com o valor de. E para quem está aqui sabe exatamente que isso é infinitamente menor do que o risco de não ter feito isso. Faz sentido? Sim. O professor tem uma pergunta aqui. Obrigada. Super. Deixa eu só aproveitar uma coisa antes de vir essa pergunta. Bom, imagina que ao longo de tantos anos trabalhando com líderes, eu sempre ouvi o pessoal falando assim, como que eu lidero, o que eu preciso fazer para as pessoas? Hitler foi um dos caras que soube transformar a comunicação dele numa forma extremamente impactante na massa. E o mentor da comunicação de Hitler era Goebbels. Goebbels, ele falava uma coisa que é o seguinte, se você quiser ter poder sobre a massa, faça elas se sentirem com muito medo. Percebe que quando eu estava falando para a Carol, que assim, qual é a dor? Nossa, eu vou estar diante de um médico, tá, ok, de uma situação oftalmológica, ok. Mas agora, na segunda parte, eu falo do medo. Quando eu não fizer um intervento da forma correta, né, eu vou perder o cliente. Mas talvez esse cliente se torne a fonte de crítica ao meu trabalho, à minha clínica. Por quê? Porque eu simplesmente não tinha a informação, o domínio, a técnica adequada para fazer. Percebe? Eu estou colocando medo. Medo. Quanto mais essa pessoa tiver medo, mais ela vai querer entender a solução. Quanto mais ela desejar a solução, mais ela vai comprar um método. Se percebe que essa parte que você vai ser gestora, mentora, administradora de um quê? E é por isso que eu vou fazer isso. E você, quando terminar tudo isso, você vai ter domínio disso, tá? Então, só para a gente lembrar essa estratégia de Goebbels, e ela é perfeita para o digital, né? No digital, você bota medo, e aí você vai ver que essa é a forma manipulativa para lidar com massas, tá? Então, por isso que, agora, falando em termos positivos, você tem algo muito bom. E muitas vezes as pessoas fazem uma coisa que, assim, passa falando,
o produto, a solução, o método, e aí as pessoas simplesmente não estão no estado adequado emocional para comprar aquilo que você tem para oferecer. Então, por isso que é importante que, primeiro ponto, eles sintam empatia, né? Você e ele e a sua plateia, é essa sensação de que são uma única coisa. Segundo ponto, coloca medo. Conhecimento profundo de tudo aquilo que vai dar errado, de tudo aquilo que está dando errado. E aí o terceiro ponto esse negócio tem solução. E essa solução é você. E aí tem uma prova social. Outras pessoas já fizeram e essa solução funcionou. Tá? Faz sentido isso, gente? Tá? Então, por isso que essa é uma brincadeira, parece uma brincadeirinha, mas vocês vão ver que isso é desafiador demais a gente estabelecer essa estrutura. Quando a gente estabelecer essa estrutura, o digital fica super tranquilo, tá? Que bom, que bom, que bom, Carol. Fazer uma pergunta, professor? Que bom, que bom. Cris, a sequência é essa. O Pedro, a Cris e a Patrícia aí na sequência. Anda, Pedro. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Feliz de estar com vocês aqui, viu? Oba. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui mais prática, mas você fez uma fala tão bonita, eu queria, se me permite, fazer uma contribuição, porque talvez quando você fala de medo, algumas pessoas possam pensar que a gente está usando de algo que não é bom, politicamente correto, né, já que a gente vive nesse mundo atual. Mas, na verdade, você está falando só de trazer consciência. Trazer consciência para resolver uma dor. Então, a palavra medo é trazer consciência. É simples, não precisa ficar com preconceito em trazer consciência, mostrando a dor e o medo, para que, na sequência, traga-se solução. Então, isso é muito tranquilo. Pode trazer consciência sem preconceito. Eu penso assim. Só uma contribuição, né, professor? Eu vou até agregar uma coisa que gratidão, Pedro. Sabe, uma das coisas que mais me dói é ver pessoas com conhecimento raso, muito raso, fazendo essa estrutura e oferecendo para as pessoas uma solução que não vai ser entregue. E a coisa que mais me causa, assim, indignação são pessoas que têm algo que o mundo precisava estar comprando mais, e que, muitas vezes, a estrutura que está sendo feita não é a estrutura que vai fazer com que as pessoas queiram esse produto. Então, por isso que, para mim, é muito essa coisa. Assim, gente boa precisa cada vez mais, assim, ter a emoção correta de fazer com que as pessoas queiram elas, tá? Então, é isso que, para mim, é tão importante, né? Que, assim, quando eu falo isso, tem uma estrutura emocional, tem uma estrutura neurológica, e é por isso que toda essa estrutura, ela nasce do que o seu cérebro precisa para ouvir o passo seguinte. Então, por isso que legal, Pedrão. Pessoal, obrigado. A pergunta é uma pergunta mais prática, assim. A gente que é profissional liberal, empresário, líder, muitas vezes nós somos solitários, né? Na imensa maioria das vezes nós somos solitários, né? Tanto nas profissões, no sacerdócio de algumas profissões, como a nossa, e até como empreendedores. E nos falta, por vezes, o feedback. Mas só que a gente fica numa pegada tão intensa de trabalho, e às vezes a gente não encontra as pessoas corretas para dar o feedback, que a gente não consegue abrir essas dificuldades que nós apresentamos no dia a dia, coisas do dia a dia comuns, né? E aí a gente vai para o conhecimento, mas nem tudo é conhecimento. Eu lembro de uma frase de um professor que falava assim, que a elegância vem com a prática, né? Então, eu tenho usado muito disso na minha jornada para que eu consiga galgar novos, né,
novos posicionamentos, novas posições, mas não é tão simples nessa empreita solitária, sabe, professor? Quando você fala de mentores, eu confesso que eu sinto uma inveja santa. Eu queria ter mais mentores, sabe, próximo, gente que eu pudesse abrir o coração. Olha uma situação de ontem. Alguém me pediu, olha, faz uma live, uma palestra de 5 minutos e manda no meu Zap, que é uma palestra para apresentar para a Sociedade dos Cirurgiões daqui de Campinas, de São Paulo. Então, eu vou fazer. Mas não é um negócio assim, tu faz, será que tá bom esse negócio? Será que eu fui ao ponto? Será que eu acertei? Não tenho com quem trocar essa informação. Até no meu nicho não é tão simples, porque nem todo profissional como eu sou é palestrante, por exemplo. E aí me falta a mentoria, eu sinto falta, às vezes, do refinamento, dos insights. Então, por isso que eu faço parte desse grupo seleto com vocês, mas confesso que para algumas áreas, como a comunicação, o palco, sabe, esse domínio que me encanta por eu mexer com vendas, eu gosto muito disso, mas me falta, às vezes, esse refinamento, a pessoa que vai, olha, vai por aqui, tu está muito bom, mas tu está uma pedra bruta nesse aspecto, deixa eu te lapidar. E eu queria, de maneira prática, apelar, quem sabe, para o meu futuro mentor, mais próximo, se você me indica alguém, eu dar um norte para nós que somos lobos solitários, por muitas vezes, nesse processo. Isso é algo que eu concordo plenamente com você, Pedro. E às vezes eu digo tem pessoas que têm a sua consciência e vai buscar. Tem pessoas que ainda não chegaram nessa consciência e vão fazer o pecado mortal, que é tentar ajustar a situação, né, com aquilo que tem. E esse é o ponto, né, que ontem eu estava brincando com o pessoal, eu falei assim, gente, quando alguém não te comprar, significa que você não volta, né? Então o tempo todo hoje a gente fala de lives, lives é aquela brincadeirinha, né, que assim, você ficou com alguém, né, é live, né, você entrou numa live, você falou assim, gostei, opa, né, deu match ou não deu match, segue ou não segue. E então por isso que hoje essa necessidade é maior, porque se pede muito mais que você esteja online, que a sua presença, a sua ação online, ela seja muito forte, muito impactante. Então por isso que é tão importante isso que o Pedro está trazendo. Se a gente pegar hoje pessoas que estão, né, interagindo bastante, você vai perceber que começa a ganhar essa referência, essa autoridade. Então, por isso que é tão importante. E ao invés de ficar com aquela sensação de vou levando, né, vou levando. E eu concordo com o seu professor, que a elegância vem com o tempo. Só que, muitas vezes, tem pessoas que o tempo vai passar e ela não vai se tornar um vinho bom. Ela vai se tornar um vinho mais ácido do que era antes. Por quê? Porque em algum momento, essa coisa de abrir o coração. Quando eu fui para a Índia, eu tinha uma coisa que era assim, ser discípulo. E para mim, essa foi uma experiência muito legal, né? Que essa coisa de aprende e segue, sem questionar, segue sem questionar. Por exemplo, ontem eu estava trabalhando com esses profissionais, e aí ontem foi um dia que assim, a brincadeira que o pessoal fala assim, nossa, cada hora que eu tinha que fazer a minha apresentação, você tirava o meu couro, você me desconstruía. E assim, e o objetivo não era desconstruir, era desapegar, né, de verdades passadas para que você pudesse estar criando um domínio do presente. Então, essa coisa, né, se torna tão importante e é esse momento que você diz assim, pega e segue. Tá, Pedro? Esse é o momento que você fala assim, preciso disso. Vai lá e pega. Então, por exemplo, quando eu fiz o Gaiá,
quando eu me tornei assistente do Gayarsa, eu fui assistir uma palestra dele e fiquei encantado. Quando terminou, eu tinha 17 anos, vocês imaginam isso? Eu cheio de vergonha, cheio de receio, cheio de medo, cheguei para ele e falei assim, eu quero apresentar para você o seu novo assistente. Né? Eu não sabia como pedir, eu falei, queria te apresentar. Aí o Gayarsa era desbocado demais, ele falou assim, eu não tenho merda nenhuma de assistente, eu nem gosto de assistente. Aí eu falei assim, sou eu, seu novo assistente. Ele falou assim, mas que porra você tá falando? Eu falei assim, Gayarsa, eu faço qualquer coisa, limpo o banheiro, ajeito a sala, o que for, mas eu quero estar perto de você. Essa foi a coisa mais legal para mim, que assim, eu não queria técnica. Ao longo da minha vida, eu nunca quis aprender a técnica. A técnica a gente aprende, mas o mindset dessas pessoas, não é? Então, é muito legal isso, né? Quando você vai incorporando o mindset, o jeito de pensar, o jeito de fazer, o jeito de tomar as decisões, e aí é esse ajuste que o Pedro está falando. Parece que naturalmente vai sair uma coisa extraordinária, né? Porque agora você está com uma postura, um jeito, uma forma de impactar, e isso já se tornou orgânico. Agora você incorpora esse mindset, né, esse jeitão de fazer. E é esse momento que eu brinco que é muito libertador, porque a gente começa a descobrir que quanto mais o mindset dos mentores que você foi pegando, mais você vai trazendo. Uma das coisas que eu quero aproveitar essa atenção com quais mentores que você vai acompanhar. Porque muitas vezes você vai ver que tem pessoas que parece que são mentores incríveis, mas eles não vão desenvolver habilidades, competências. Então, muitas vezes você vai ver uma coisa que eu costumo dizer que é assim, são pessoas que produzem resultado, mas eles não sabem ensinar como chegar nesse resultado. Tá? Então, por isso que essa é uma hora complexa, né? Quando a gente fala assim, putz, eu passei anos e, putz, eu não aprendi nada. Né? Então, esse é um momento de escolha bem, tá? Para que você possa trazer o máximo disso para você. Tá? Porque eu falo, porque quando a gente não tem um mentor, a gente vai buscando construir os tijolinhos. Por exemplo, teve uma época que eu pensei, rapaz, eu preciso fazer aula de teatro. Preciso estar mais solto, mais aberto, uma comunicação mais expansiva. Comecei a procurar escola de teatro. Campinas, Americana, tudo quanto era lugar, buscando escola de teatro. Não me matriculei até hoje, mas será que esse era o caminho? Aí depois fui atrás de um professor de dicção. Não, esse cara vai me ajudar. É até um método bem polêmico dele. Então, quando a gente não tem um mentor, a gente só não pode ficar parado, mas a gente vai buscando construir os tijolinhos, a gente entende que isso vai contribuir. Só que seria muito mais rápido se eu tivesse alguém próximo, dizer, olha, é aqui, por ali. É a mentoria, por isso que a gente está aqui. Só estou trocando um pouquinho do testemunho da dor que eu passei e o que eu passo ainda. Olha, eu vou dizer que isso eu também fiz. Então, eu fui fazer teatro, fiz curso técnico, profissionalizante, me tornei ator, né? E aí você fala assim, nossa senhora, vocês imaginam que são 42 anos de trabalho com gente. Então, ao longo desse tempo, ontem eu estava comentando, que toda vez que a gente tem muita insegurança, a gente começa a dizer assim, preciso de uma técnica nova, preciso de alguma coisa nova, preciso de mais, E aí até a hora que a gente começa a perceber que quando a gente para de procurar lá fora, a gente volta para dentro, né? E a gente finalmente encontra a resposta. Então, por isso que, por exemplo, uma das coisas, Pedro, já convido você, tem um treinamento que, assim, todas as pessoas que fazem mentoria comigo, elas vão fazer primeiro um treinamento, que é o Namastê. E aí você fala, o que é o Namastê? É exatamente um programa para a gente trabalhar
a transformação de crenças limitantes em energia de realização. E aí, para quê? Né? Para que a gente possa estar exatamente muito em contato, em conexão comigo mesmo. Porque quando a gente fala de ideias limitantes, significa que, por mais que a gente esteja propondo coisas incríveis, parece que a cabeça sempre devolve a gente para aquele mesmo lugar. Tipo assim, volta e diz, não, eu sempre fiz desse jeito. Né? E por isso que eu brinco com o pessoal que falou assim, eu vou compartilhar uma coisa assim mas o Davi já falou. O Davi Braga, eu acho ele o cara, putz, que ele super, faz uma palestra ótima, impacta, joia. E aí eu estava brincando, eu falei assim, Davi, vamos desenvolver clareza de método, né? E aí ele falou assim, legal, vamos. E aí nós estruturamos, assim, não é que eu estruturamos, só tornou consciente. E aí o Davi foi fazer as palestras e ele voltou e falou assim, Du, te amo. Porque eu brinco com uma coisa que é assim, quando você para de brigar com o seu conteúdo, agora você tem tempo para ser genial. Né? A gente não tem que pensar o que a gente vai falar. Isso já te pertence. Né? Percebe? Eu não tenho que dizer assim, Carol, você realmente tem certeza do que você está falando? Eu tenho certeza que isso já pertence, esse conhecimento, essa sabedoria já pertence a Carol. Né? Quando eu falo com você, Pedro, eu tenho certeza que essa sabedoria já te pertence. Mas enquanto a gente estiver brigando com a gente mesmo, né, tem uma hora que a gente começa a duvidar se é ou não é. Então, nesse momento, quando você está lá só para expandir essa sabedoria, agora junto tem um espaço de genialidade. Né? Agora você pode ser genial. Então, é essa coisa, né, de que assim, é por isso que às vezes é um olhar um pouquinho mais atento para a gente tornar a nossa sabedoria consciente. Tornamos consciente essa sabedoria, ótimo. Agora eu não tenho mais que me preocupar com ela. Ela já está consciente, eu já sei como acessá-la. Acessou? Ok, agora a gente pode, senta, sobe nas cadeiras, faz o que você quiser. Né? Mas agora é a pessoa genial que está ali. Né? E a gente não está mais brigando com isso. Tá? Obrigado, viu, meu mentor? Valeu, Pedrão. Cris, manda! Edu, prazer te ver de novo, tudo bem? Bem, amada. Oba! Tudo ótimo. Edu, olha só, eu já comentei com você da outra vez que a gente encontrou, eu já trabalho com treinamento e desenvolvimento há 25 anos. Eu amo de paixão. Eu não trabalho, na verdade, eu me divirto. Então, para mim, dar treinamento, dar aula, dar palestra, para mim é diversão. Mas, principalmente no conteúdo técnico, né, sobre liderança, que é o que eu mais amo fazer. Quando você traz um pouco do storytelling, e quando a gente vai fazer uma palestra, trazendo um pouco da história de vida, colocando a autoridade, o conhecimento, e se você fizer uma construção de uma palestra só por storytelling, me fala a estrutura. Eu acho que quando eu olho para mim, eu me vejo assim muito boa no que eu faço, eu sou ótima no que eu faço. Só que o storytelling, para contar a história de vida, eu sempre faço muito de forma curta, porque eu acho que tem que ter técnica. E se você utiliza ele de forma errada, fica cansativo e acaba atrapalhando o teu conteúdo. Então, eu queria que você trouxesse para mim uma contribuição para eu melhorar isso ainda, na estrutura de storytelling, que eu acho que é uma dor para quem são assim, palestrantes ou também quem já vem nesse mercado de treinamento e desenvolvimento há algum tempo. Esse é um ponto tão importante. E assim, eu vejo um vídeo, aí eu digo assim, nossa, eu preciso colocar na minha palestra. Né? E aí tem horas que você fala assim, putz, não tem nada a ver. Nossa, tem uma história que eu acho linda, eu vou colocar na minha palestra. Não tem nada a ver. Então, é tão importante que cada elemento que a gente vai inserir na palestra, ela tenha algo extremamente
potencializador da informação. Então, por exemplo, quer ver? Se a Carolina, durante uma masterclass, coloca cenas, né, de cachorrinho, gatinho, né, com problemas oftalmológicos, aí você diz o quê? Todos esses animais fazem parte de uma coisa, de uma estatística, de profissionais que não estavam preparados. Você percebe que nesse momento eu estou potencializando com uma imagem, uma informação. Tem uma coisa que eu costumo dizer que é assim: a história tem que ser curta e impactante. Por quê? Quando a gente fala de comunicação, é legal a gente pensar sempre que nós temos 3 antenas: os olhos, os ouvidos e os sentidos. Então, isso significa que, ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo mais algumas dessas antenas do que outras. Então, se você pegar pessoas que são muito auditivas, você vai ter uma característica: coisas que elas odeiam que você conte a história inteira. Aí então, lá em 1900, quando, né, os meus avós saíram do Japão, aí a pessoa já fica pensando, ele vai contar a história inteira, ele vai contar a história inteira. Então, esse momento, essa parte da plateia, ela vai amar que você seja objetivo, direto e vá direto ao ponto. Então, esse momento é tão importante que a gente tenha, primeiro, cada pedacinho da história seja impactante para a plateia. Então, por exemplo, quando eu digo assim, sabe, até os 17 anos, eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Você percebe que eu já mudei o tom de voz. Até os 17 anos, olha como abaixa. Eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Percebe que eu já levei agora para um sentimento de sofrimento e dor? Aí agora eu volto para evidências. Aí chegava meu aniversário, meu pai me dava o presente, mas nunca me abraçou. E eu tinha um treinador, e esse treinador era um cara super querido. E ele era uma pessoa muito, muito famosa, né, lá em Santos, que era o Coutinho, que foi o companheiro do Pelé. E aí ele sempre chegava e falava assim: porra, como eu te admiro, como eu gosto de você. Mas, para mim, era sempre aquela mesma coisa. E aí, cada vez que eu botava o pé no estádio, eu tinha um hábito. Eu olhava na plateia, lá na arquibancada, e para ver se meu pai ia fazer uma surpresa para assistir um jogo. O meu pai, observe o tom de voz, meu pai nunca foi assistir um jogo meu. Você percebe que agora a história ela precisa de um nível de emotividade, que assim, palavra, direção e emoção. No meu último jogo com o Santos, nós estávamos disputando uma Taça São Paulo, e aí o Coutinho chegou para mim e falou assim: olha, vai ser o seu último jogo, vamos fechar com chave de ouro. Nós fomos campeões nesse ano, e quando terminou, o Coutinho veio e me deu um abraço. Observe o tom de voz, o abraço que eu sempre sonhei em ganhar do meu pai. Eu desmanchei, comecei a chorar. E o Coutinho olhou para mim e falou assim: mas você não está habituado a ganhar jogo, ganhar campeonato? Ele falou assim: não, sabe o que é? Estou me despedindo de toda a turma agora. E aí eu fui para o vestiário que nem cachorro sarnento, me lambendo, né? Tá vendo, o meu pai. E por primeira vez na vida, eu me dei de conta de uma coisa. Aquilo que eu mais queria era o que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha abraçado meu pai.
eu dava presente Dia dos Pais, aniversário, mas eu nunca abracei ele. Nesse dia eu me dei conta de que aquilo que eu mais desejava dele eu nunca tinha feito. No dia seguinte, eu desci e fui para São Vicente. Eu olhei para o meu pai, bem da porta da farmácia, e eu fui e dei um beijo, um abraço no meu pai. Meu pai foi ficando vermelho, vermelho, vermelho. E agora vem a parte que vai levantar a história e o humor da turma. Nessa hora, meu pai veio e me deu uma cutucadinha na costela. E aí, ele olhou para mim com aquele olhar assim de quem estava querendo retomar o controle da situação e disse assim: Duquinha, você está precisando de dinheiro? E aí, o pessoal começa a rir, fala assim, pai desesperado, assim, filho desesperado, precisando de grana, vai lá e pede. Você percebe que, assim, cada um desses pontos tem uma intencionalidade. E aí, eu olho e falo para o pessoal, quantas coisas nós queremos que aconteça, mas nós não estamos fazendo. Quantas coisas, quantas realidades a gente pensa. Essa historinha, ela dura 4 minutos. Mas você percebe que esses 4 minutos, ele tem que ser o quê? Palavra, emoção, palavra, emoção, palavra, emoção, palavra, emoção, palavra, emoção. Não é contar a história, mas nesse momento seja um contador de história. Cada palavra tem uma intencionalidade de emoção e, principalmente, você já está preparando um link para o que vem na sequência ou um link com aquilo que acabou de ser dito. Então, tem histórias que são curtas, mas eu sei que é a hora que eu vou fazer a plateia inteira chorar. Então, assim, novamente dentro da história, quanto mais objetivo e direto, mais você vai ganhar os auditivos que tiver na sua plateia. Quando você estiver direcionando, né, sempre se pergunte, essa historinha vai potencializar o quê? Porque em algum momento, acho que você, Cris, e todos nós já vimos uma coisa. Tem gente que adora contar uma história para o ego, né? Mas não com o compromisso de contar uma história que transforme a sua plateia. E é nesse momento que faz uma diferença gigantesca. Então, assim, a história é uma ferramenta poderosíssima para você alavancar conteúdos. Então, por isso, qualquer elemento que você use dentro de uma palestra, dentro de um treinamento, ele precisa ter uma conexão muito forte. E uma coisa que é o seguinte, ontem eu estava fechando a mentoria e falei uma coisa para o pessoal que é o seguinte, se desapegue das suas histórias também e comece a criar novas histórias. Porque quem te acompanha vai dizer assim, já ouvi ela pelo menos umas 10 vezes. De novo, a Cris vai contar aquela história, e aí, esse de novo é a hora que você não surpreendeu, né? Assim, tipo, aí a Cris parou, agora ela vai contar uma história. Qual será? Percebe? Então, nesse momento crie histórias. Então, eu estava brincando que tem momentos da nossa vida, né, que eu estava em Nova York e aí estava andando lá na 47, na 47 tem um teatro, e eu estava tão desligado que eu tinha saído do Starbucks, e aí, putz, sai uma pessoa correndo de dentro do teatro, putz, e me arrebenta completamente. Primeiro o copo, o café voa, eu vou para o chão, e aí, putz, a pessoa virou para mim e falou assim, cara, eu não sei nem o que fazer, eu só quero te pedir 1000 desculpas, perdão. Quando ele estava falando, eu parei e olhei. Era nada mais, nada menos do que Mikhail Baryshnikov. E aí ele falou assim, me perdoe, você me permite pagar um café para você?
Aí eu já estava pronto para dizer, não, eu preciso escrever para você, né? Porque... E aí a gente sentou e ele começou a contar a história da vida dele. Percebe? Assim, esse esbarrão, eu tenho pelo menos 10 histórias diferentes que ele contou. Então, assim, renova as histórias, renova. Sabe assim, tem muitas coisas acontecendo na sua vida. Então, traga ela, principalmente para que a gente tenha sempre uma coisa, seja referência de uma história nova. Por quê? Porque é isso que você faz. Você sempre está criando uma história nova na vida das pessoas, tá? Então, essa Obrigada, professor, foi lindo, valeu. Grato, amada. Oba! Te vejo em breve. Com certeza. Pati! Oi, tudo bem? E agora, Pati? É Pati, mas a pergunta vai ser brava. Oba! É por isso que tem uma cantora italiana que é a Pati Bravo. Manda. Estou até meio sem jeito de falar. Mas, assim, eu observando o seu jeito de falar, né? Você falou que seus mentores são mentores, com certeza, de 20 anos atrás, que era uma nova realidade, né? Antigamente, em que as pessoas tinham que ser educadas, não tinham que ser autênticas para dar certo na vida, né? E eu sei que esse tom de voz que você faz e que você ensina, do tom grave, passa confiança, passa credibilidade. Só que a gente está num novo mundo. A gente está num mundo que as pessoas autênticas, elas se destacam, as pessoas que falam mais rápido, né? Então, como é que você, com a sua bagagem que você traz, que não é para se desfazer dela, que ela te trouxe até aqui, como é que você vai levar as pessoas para uma nova realidade, que o mundo exige coisas novas? Como é que você, com a sua forma, o seu tom de voz, nem todos vão querer seguir, mesmo sabendo que é certo. Isso. Eu tenho um filho de 7 anos que ele tem o mesmo tom de voz que você. Ele é protetor o tempo todo. Só que ele nasceu com isso. Eu não, eu sou mais agressiva. Só que eu recebo elogios na internet por ser assertiva, por falar direto. E eu fico assim, receosa de mudar o meu jeito de falar para trazer o tom grave. Eu sei que eu tenho que baixar, mas essa proteção toda que você faz e que você, às vezes, demora segundos para falar. Então, eu acho que por causa desse cuidado, você demora tanto para se expressar. É tanto que eu estou até te imitando. E o Trump é um orador de sucesso agressivo. Só que, com certeza, ele leva muita pancada. Eu queria que você opinasse sobre isso, esses dois mundos aí. Bom, a primeira coisa, super, tem uma coisa que, assim, quem é você é a sua forma de comunicar. Porém, por exemplo, esse final de semana eu peguei um monte de pessoas que falavam doce e eu pedi exatamente o oposto. Por exemplo, você já percebeu que, às vezes, não tem pessoas que vocês conhecem que, assim, por exemplo, mulher, tá? Que para se sentir poderosa, ela tira a feminilidade dela e ela assume uma postura masculina. E sabe o que eu digo para elas? Para ser poderosa, você não tem que deixar de ser quem você é. Seja exatamente essa mulher poderosa, e aí agora você ganha pontos. Então, é autenticidade. Então, tanto é que o título do livro novo é O Caminho da Originalidade, em busca da autenticidade perdida. Isso é, como muitas vezes a gente acredita que deixar de ser autêntico, né, começar a colocar máscaras, vai gerar o poder. Na verdade, não é o poder. Tá? Então, assim, é importante que, nesse momento, a gente tenha flexibilidade vocal. Então, assim, tem momentos que ser assertiva, direta, putz, é perfeito.
né? Isso é perfeito. E tem momentos que vai ser muito legal, né, que você possa flexibilizar o seu tom de voz para fazer o quê? Ser acolhedora. Então, assim, tem momentos, então por isso que isso foi a abertura. E assim, não é que o meu tom de voz vai ser independente de quem estiver na minha frente. Quando a sua audiência estiver precisando de que você seja acolhedora, use o tom de voz protetor, né? Então essa coisa que muitas vezes a pessoa acaba fazendo esse equívoco, que é toca a bola. Então, assim, nesse momento que é bem bate-papo, ok, né, vou usar esse tom. Mas isso não significa que, na hora que eu esteja falando, por exemplo, para quem já recebeu feedback meu, sabe que eu não altero, não tem que ser. Para ser assertivo, eu posso ser até doce, mas isso não significa que não seja profundo. Então, assim, a intensidade do seu resultado, ele vai vir mais de dentro, a gente brinca, né, que vem muito mais do, do teu plexo solar do que da tua corda vocal. Então, assim, é o quanto você está conectado verdadeiramente com você que significa que você vai tocar. Então, da mesma forma, né, pessoas que estão falando muito doce, tem horas que precisa ser, assim, confiança, seja assertivo, seja objetivo, seja direto, né? Então, esse é um ponto. Todo comunicador, ele comete alguns equívocos. O Trump, ele é ótimo. Para quem? Para o público dele. E aí você vai ver que o Trump, ele não é diferente do Ratinho, tá? Você percebe que o Ratinho, ele usa uma comunicação que ele é perfeita. Perfeita para quem? Para o público dele. Então, assim, Sabrina Sato, ela é perfeita para o público dela. Então, você percebe que, assim, então, em alguns momentos, você vai perceber que gerar um personagem, agora a gente está falando de influencers, tá? E aí é um pouquinho o papel do Trump. É assim, ele criou um personagem e está seguindo esse personagem, né? Então, o roteiro desse personagem aprisionou ele dentro disso. Nesse momento, a gente vai imaginar que esse personagem vai para a cama, né, com esse personagem, vai tomar café com esse personagem. Percebe por quê? Porque nesse momento, assim, a ideia de que ele vai ser sempre essa pessoa dura, inflexível, né? Então, assim, esse é personagem. É diferente de você pegar uma pessoa, vamos lá, tipo Gandhi, tipo Luther King, tipo Betinho, que falava suave, mas ele gerava um impacto transformador, né? Porque não era personagem, agora ele realmente era uma entidade. Então, a importância dessa autenticidade é que em algum momento não tem que ser o personagem. Diz assim, eu posso ser assertivo, eu posso ser suave, posso. Então, é nesse momento que o personagem não me aprisiona. É nesse momento que eu sou livre para me expressar. E aí é legal que a sua audiência, ela, novamente, ela vai seguir você pela mensagem, pela coerência que você está passando. Então, é nesse sentido. Por isso que, lógico, num país em que a gente gera, por exemplo, gera essa dualidade, né, democrata-republicano, quanto mais característica republicana você tem, mais você vai ter aderência a esse público. Lembra quando o Ratinho começou? Quanta porrada que ele tomou? Eu conheço o Ratinho fora da TV. E aí você vai ver que o empresário, ele é doce, é amigo, sabe?
Putz, é um cara super legal, alto astral, pra cima, risonho. E era diferente, né, do ratinho que pegava o cacetete lá no início. Eu vou dar porrada, eu vou quebrar, tal. Mas lógico que este personagem é coerente com o público dele. Então é só nesse sentido, tá? Lógico que você vai ver que algumas pessoas estão usando esse mesmo sistema no que na hora que está na audiência do digital, vai e gera a postura, né, assume o personagem. E aí, lógico que isso vai gerar a sua audiência. Então, por isso que nada contra, mas é só que você viveu o personagem, significa que em algum momento, é mais ou menos o que eu digo isso na palestra, né? Quando a pessoa está lá em cima do palco, ele é a pessoa que eu quero seguir na vida. Quando ele desce do palco e eu corro para abraçar ele, e ele diz assim, não, assim, eu não quero abraço. Aí você fala assim, porra, mas o cara estava falando exatamente o oposto lá em cima. Aí quando desce, ele é uma outra coisa. E é esse momento que eu costumo dizer, se você estiver no palco ou fora do palco, seja quem você é. E eu acho que essa é a aderência que faz com que você não gaste energia de ter que ficar mantendo um personagem. É você. Faz sentido, Paty? Eu acho que você levou para o outro lado. O meu Diga. lado eu entendi ao contrário. Você vai ver que eu posso ser flexível com os tons de voz, né? Tom de voz. Mas essa flexibilidade de tom de voz, uma hora eu sou assertiva, outra hora eu sou mansa, outra hora... Isso não é fake, não? Isso é humano. Isso é humano, isso é sabedoria para usar isso. É humano, Paty. Sabe assim, não flexibilizar... Porque assim, eu flexibilizo com meu marido, com meus filhos, né? Que eu tenho que ser mais protetora. Mas no trabalho eu não consigo ser assim. Nesse momento que eu diria assim, tem custo, né? Tem custo, né? Você manter-se. Isso significa que, em algum momento, lógico que isso vai manter um resultado, um contexto. Mas esse é o momento que eu digo assim, o humano, ele tem variação, né? Ele tem essa variação emocional. Então, em algum momento, eu posso passar a minha vida inteira dizendo, eu dou conta, eu me viro sozinho, eu não preciso de nada, nem de ninguém. Mas isso é patologia, né? Isso é trauma, isso é função de situação traumática do passado que, em algum momento, eu pedi e lá atrás eu disse para mim mesmo, não adianta pedir porque eu não vou receber. E aí, você percebe, ao invés de eu resolver isso para que possa ser mais leve, eu não tenha que carregar, eu vou ficar alimentando esse padrão, ao invés de esse padrão consome muita energia e muitas vezes não só energia, mas também o que faz com que eu assuma mais peso, mais fardo do que eu precisaria. Então, essa hora que eu diria assim, tem horas que eu posso dizer assim, assertivamente, toca que a bola é sua. Só assim, e nesse momento eu vou fazer uma outra coisa. Só assim, eu brinco com o pessoal que eu digo assim, a segunda fase de ganhar dinheiro é quando a gente começa a ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. É quando a roda gira sem que a gente esteja empurrando ela. Então, você percebe, se eu estou com essa sensação, se eu não tiver, as coisas não acontecem, eu não salto, eu não vou ir para o próximo nível. Quer dizer, as coisas vão acontecer, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu estivesse trabalhando. Não porque é mágica, mas porque simplesmente agora a liderança é humana. Tá? Não, mas eu gostei que você falou, porque eu estou vivendo isso aí. Estou percebendo isso em tudo que você falou. Então, é nesse sentido, tá, Paty? Por isso que quando eu estava falando, é assim, em algum momento eu preciso tirar coisas que eu estou carregando que não me pertencem. Quer ver um exemplozinho? Coisas que a gente ama numa criança de 2, 3 anos.
espontaneidade, alegria, leveza, né, interação, diversão, autonomia, busca de independência, experimenta-se. Eu estava abrindo o doutorado esse ano na Argentina, eu fiz aí a segunda pergunta, onde é que foi parar tudo isso na gente? Né? Um dia nós tivemos 2 anos, 3 anos, e aí a resposta foi, engessou, enquadrou, e aí eu pergunto, em algum momento a gente disse essa frase, quando eu crescer eu jamais vou fazer igual? Se usou essa frase, significa que nós estamos fazendo igual ou pior. Por quê? Porque em algum momento a gente foi comprando padrões que não são nossos. E é isso que em algum momento está dificultando a roda da felicidade, da fortuna, da prosperidade girar de uma forma mais fluida. Então, é essa hora que eu digo sempre de solta, libera e autenticidade. Essa palavra que você usou aqui é perfeita. Sabe? Quem a Paty é poderosa, é incrível, não é? E aí não precisa gastar energia com isso. Pronto, né? Ela é poderosa. Super, gratidão. Obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo. Grato. Pedrão. Você me permite uma contribuição? Opa, sempre. A Patrícia, que ela falou, foi muito bom. Eu acredito muito no princípio da empatia, né, do se colocar no lugar um do outro, né? Logo quando o professor começou a palestra aqui, ele estava fazendo uma sondagem de quem nós somos, porque ele estava preocupado em se comunicar na estrutura de cada um aqui presente. Então, acredito que o comunicador, ele precisa, sendo presencial, sendo na live, ser intencional naquilo que ele está fazendo. Então, o que ele vai pensar? Quem é que eu estou buscando alcançar? E quando eu penso em que eu estou buscando alcançar, eu não olho para a pessoa que está à minha frente. Então, eu estou olhando aqui, eu vou abrir aqui num outro modo, que eu estou vendo todo mundo aqui, Renan, Patrícia, Ricardo, Celso, Carolina, os outros estão com a câmera desligada, e o professor Eduardo. Quando eu olho para vocês, eu não olho para vocês, eu olho para a história que há por trás de vocês, para a estrutura que vocês... O que será que a Patrícia fez até chegar esse momento? Então, eu não estou preocupado em falar para a Patrícia, estou preocupado em falar para a história da Patrícia, porque ela chegou até esse momento. Isso é empatia, é me preocupar com a pessoa em si. E eu sou intencional em me comunicar com você. Quando eu penso assim, eu me flexibilizo, não tem como eu ser diferente. Ou eu crio um personagem, como o professor falou, ou eu me flexibilizo. Eu prefiro me flexibilizar porque eu sou autêntico e eu não me preocupo em ser outra pessoa. Eu sou 24 horas quem eu decidi ser. É apenas isso. Eu acho que isso é apenas para contribuir. Muito legal, muito legal. Deixa eu aproveitar, né, que esse ponto, essa pergunta da Paty é muito bacana, porque tem um lance, assim, curiosidade, tá, gente? Eu sou consultor do Ministério da Saúde italiana, num programa de educação continuada médica, e lá eu ensino o pessoal a fazer uma coisa que, assim, é a técnica que eu criei do Inner Vision, de contar a história das pessoas, e lá eu ajudo os médicos a entender qual é a história emocional que está por trás da doença. No Parlamento Europeu, eu ia trabalhar com líderes. Agora, você imagina, quando eu chego na Itália, eu vou para os hospitais, e aí a gente reúne todos os médicos, e a gente vai fazer uma coisa que, assim, a gente vai visitar os pacientes juntos. E é o momento que a gente para olhar o que está por trás da doença. E aí a gente vai ver exatamente o custo, né? O custo que quando a gente deixa de ser autêntico, quando a gente traz padrões que não são nossos. Então é essa hora que é mais ou menos que eu vou começar a olhar as doenças que estão por trás disso. E aí, quando eu chego no Parlamento Europeu e vejo os líderes e digo assim, aí eu começo a brincar com o pessoal e os mais íntimos, eu digo assim, deixa eu brincar com... Eu olhei para um e falei assim, eu perguntei rápido para ele, falei assim, como é que está a tua pressão? Aí, antes de ele responder, eu olhei para ele e falei assim, tá alta, não tá?
Ele falou assim, como é que você sabe? E eu sei também que, mais do que isso, hoje a sua tireoide não está funcionando legal, né? Por isso que você está sentindo que está inchando, né? Ele falou assim, por quê? Oi, tudo bem? Né? E aí você fala assim, cara, assim, você imagina quanta tensão e quanta energia que eu tenho que gastar para estar aqui. Mas pior é que essa parte daqui, ela está toda travada. Significa que o coração está apertadinho. Aí ele olhou para mim e falou assim, como é que você sabe? Aí eu peguei a câmera e tirei uma foto dele e aí mostrei para ele e falei assim, com certeza você não nasceu desse jeito, mas com certeza você vai perceber que isso vai fazer com que você não chegue no futuro que você quer. Aí ele falou assim, por quê? Ainda hoje você está esperando a aprovação, ser aprovado, né? Ainda hoje você fica com medo de que as coisas saiam do teu controle, não é? Eu falei, Aí eu falei assim, acho que você já passou dessa idade, né, de que as coisas não vão dar certo porque você não fez uma coisa incrível. Ele falou, é verdade. Eu falei assim, então, para que é que você está esperando a aprovação? Vamos viver a vida, né? Aí quando eu cheguei, alguns meses depois, ele falou assim, a minha pressão baixou. Eu falei assim, nem precisava me contar. Então, a gente fala assim, é uma postura que a gente vai assumindo na vida. E precisamos voltar para aquela criança de 3 anos, né? A vida é para ser divertida, a vida é para ser prazerosa. Gente, eu sei que... Mas vamos embora para... Como disse a Paty, tem os meninos, tem o maridão, tem gente esperando por vocês também. E aqui também. Eu brinco porque aqui eu estudo. Coisas que a gente começa a aprender que não precisava antes, que precisa hoje. Hoje, na minha casa, tem esse estúdio aqui, que a gente faz todas as gravações, né? Então, essa é a parte gostosa, né? Quando sai do estúdio, aí já está na sala, e aí a gente já está com a turma toda lá esperando. Gente, super gratidão, tá? Super delicioso estar aqui, e principalmente para fazer uma coisa que eu adoro, compartilhar, como disse a Cris, né? Compartilhar historinhas, né? Eu acho que essas historinhas é poder agregar e somar a história de vocês. E talvez essa seja a minha missão maior, né? Contribuir para que cada vez mais vocês possam estar fazendo isso da forma mais divertida, prazerosa e chegar no resultado que vocês desejam. Joia? Tá joia. Obrigado, Eduardo. Sensacional. O pessoal adorou. Amamos. Opa! Obrigado, professor. Que bom. Não vou esquecer, viu, Eduardo? Paty, como é que é? Esse mulherão é para ser simplesmente leve e muito feliz, viu? Muito feliz. Gente, gratidão. Obrigado mesmo. Alisson, Ricardo, Carol, Renan, Celção, Paty, Cris, todos que estavam aqui, que tiveram que sair, mas também a todos que vão estar assistindo essa aula depois, tá? Pedrão, grato. Gente, gratidão. Tudo de maravilhoso, gente. Beijos no coração. Beijo. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço, obrigado.